texto que eu escolhi nesta manhã é um texto bastante conhecido. Eu só preciso monitorar aqui. E é um texto que está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 25 a 30. Eu já falei sobre esse texto algumas vezes, eu não sei se eu já falei aqui na igreja, mas esse texto eu gostava sempre de ressaltar a história de Simeão, dizendo que era uma alegria. Eu sempre puxava esse texto para o lado da alegria de ser, da maior das alegrias, que é receber Cristo. E é mais ou menos esse momento que Simeão está vivendo. Mas hoje eu queria comentar sobre um outro foco sobre esse texto que passou pela minha cabeça por esses dias aí. Então a gente vai tentar dividir isso. Vamos ler? Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode despedir em paz o seu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Desculpa, eu esqueci de mudar o restinho, né? Antes da gente começar, eu queria fazer uma oração, para que Deus estivesse assim, transferindo aquilo que Ele colocou no nosso coração durante essa semana. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui, pela noite que tivemos, te agradecemos, ó Pai, pela tua igreja, te agradecemos por essa oportunidade, ó Pai, de falar da tua palavra, e te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja usando as nossas palavras de acordo com o teu querer, e que o teu recado seja sempre transmitido aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, eu estava falando que no passado eu já falei sobre esse texto, e eu procurava muito ressaltar a ideia de alegria, da alegria que Simeão estava vivendo, de ver a promessa sendo cumprida. Mas durante essa semana eu comecei a pensar sobre um outro texto, um outro tema, e eu acredito que isso possa ser muito importante para as nossas vidas, que é o tema da esperança. Hoje a gente vê que existem muita gente tendo esperança. As pessoas são movidas pela esperança. E eu tenho visto hoje que algumas pessoas esperam até pela justiça humana, outras pela justiça divina. São esperanças que têm. Já vi algumas pessoas, com respeito à justiça divina, ficar falando que, olha, a justiça humana não alcança, mas Deus vai ser justo e vai resolver isto. Como se Deus fosse um Deus vingador, como se Deus fosse alguém que fizesse justiça através de uma necessidade humana. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. A gente vê que a justiça de Deus ela é feita porque Deus é justo. Mas quando alguém se propõe ou alguém se coloca atrapalhando o propósito de Deus, aí a justiça se manifesta. E falando um pouquinho também sobre a justiça humana, eu estava vendo que como frustra a gente, né? Eu vou abrir um parênteses aqui para falar de uma coisa que aconteceu alguns dias atrás. Eu acho que o Brasil inteiro viu isso. Lá no Supremo Tribunal Federal existia um julgamento, e eu não vi nenhuma manifestação nem de direita, nem de esquerda, contra ou a favor. Mas o que a gente viu ali? Existia um julgamento sobre um dos quesitos que estavam sendo condenados, aqueles homens, um dos quesitos, e numa prévia a coisa já estava totalmente deliberada, ou seja, a condenação era absoluta para todo mundo, e de repente a gente vê a condenação acontecer, mas para os políticos, nada. Somente para quem não era político. Não sei se os irmãos repararam, mas isso é uma coincidência.
Mas eu vejo ali frustração, porque quem fez o relato, ou o relator daquilo, ele era daquele concílio do Supremo Tribunal. E o que aconteceu ali? Ele manifesta com toda a rigidez de palavras a sua frustração pelo trabalho jogado fora. E ele não comenta mais nada além disso, porque ele também não pode comentar. Mas o que a gente vê é o seguinte, que houve alguma mudança, alguma alteração em relação ao primeiro julgamento e o segundo. A primeira interpretação do texto e a segunda, que foi o quê? A mudança de dois juízes ali do Supremo. Tiraram 2, entrou 2. E esse foi o suficiente para mudar a votação no Supremo Tribunal. Frustra até quem fez o relato, porque era alguém membro daquele concílio. E nós sabemos que isso é normal. Isso vai continuar acontecendo. Né? Nós não podemos colocar esperança nessas coisas. A nossa esperança tem que estar em outros lugares. Então, quando eu estava querendo falar de justiça de Deus, de alguma coisa que pudesse conduzir a nossa forma de viver e achar que nós, como cristãos, iríamos praticar justiça e que isso seria uma esperança do meu coração, eu percebi que em algum momento nós vamos falhar se a gente tentar acreditar, ter esperança numa justiça própria, numa justiça humana, independente de ser cristão ou não, porque ela se propaga. O mal se propaga rapidamente. Então eu comecei a puxar algumas outras coisas como esperança. E eu queria, na verdade, saber, hoje eu me pergunto no meu coração, qual é a minha esperança? O que está no meu coração? O que eu espero em Deus? Né? O que eu espero em Deus? O que Deus tem alimentado o meu coração? De que forma eu estou esperando isto? E como eu espero em Deus? Essas perguntas eu fiz durante essa semana e eu confesso que comecei a ter dificuldade para interpretar o que eu estou esperando de Deus. O que eu quero de Deus? Qual é a minha posição diante do que Deus quer para mim? Ou seja, Deus tem um propósito para o meu coração e tem um para o seu também. Mas o que você espera dentro desse propósito de Deus? Qual a sua esperança em Deus? E aí eu me vou ao texto, e lá no texto nós vemos assim, que havia uma esperança no coração de Simeão. Irmãos, muita gente associa a história do povo judeu com a história de que eles não aceitaram a Cristo porque Cristo não veio como um rei, como alguém que ia instalar um reinado visível aos olhos dos homens. Mas esse homem, Simeão, ele tinha consciência de que havia a necessidade de alteração, de mudança de comportamento e de rumo das pessoas na época. Ele era um sacerdote, ele não era alguém simples, era alguém que estava em contato com o povo e via a necessidade do povo. E que todas as pessoas chegavam ao templo e ficavam ali, com certeza, reclamando ou dizendo coisas. E ele ouviu muito disso. E ele conhecia bastante a história e os profetas do Velho Testamento. Então ele sabia que em algum momento isso ia acontecer. E em um determinado momento Deus revelou para ele, em espírito, que ele ia conhecer a salvação para o povo judeu. E ele estava ali esperando por isso. Mas ele tinha uma esperança que não era simples, ele queria o resgate do povo, o resgate espiritual do povo. Não era para que ele pudesse ficar bem ou que ele tivesse uma posição melhor ali. Não, era só porque ele queria ver o resgate espiritual do povo. E eu digo que a esperança que alimentava o coração dele, e que deveria alimentar o nosso coração, ela é fruto da nossa confiança em Deus. Quem espera sem ter fé, sem ter crença em Deus, espera por coisas vazias. Tem gente que espera o feriado chegar. Sabe, tem gente, outro dia eu estava conversando até com a minha filha, ela ficou o ano inteiro se programando para viajar, nas férias. Eu falei, Bia, você não fez outra coisa esse ano?
É isso que você espera? Tirar umas férias e viajar? E a hora que acabar a viagem, o que você vai fazer? Acabou o mundo para você? São coisas que a gente tem percebido hoje na vida das pessoas. As pessoas colocam metas como esperança e vão até aquilo acontecer. Aquilo aconteceu, eu tenho que mudar a meta agora, porque senão não sei o que eu vou fazer. As coisas ficam sem sentido. E esperar em Deus não é isso. Porque é alguma coisa constante. É alguma coisa que está dentro do nosso coração. É alguma coisa que está no nosso coração. Tem gente que acha que pode separar as coisas. Eu acho que foi comentado no acampamento, eu até estava brincando com o pastor que eu ia mudar um pouco o foco do que eu ia falar hoje, porque, na verdade, eu ia falar sobre o Deus que a gente quer carregar com a gente, que quer que nos vigie, aquele Deus que vai nos cercar, nos proteger de todo mal. A gente esquece que esse mesmo Deus, esse mesmo Espírito está no nosso coração, e Ele vai com a gente para onde a gente for. Não dá para tirar Ele do ladinho e vou num lugar, numa situação, que ali eu não quero a presença de Deus. Não existe isso para o cristão. E uma coisa que a esperança traz é alívio e alegria para o coração do homem. E a minha pergunta continua. Onde está a sua esperança? Tem um relato em Coríntios 2 Coríntios 15, que é o relato de Paulo, falando um pouquinho sobre a esperança. E ele diz assim, que se a nossa esperança se limitar apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então, se você está colocando esperança em alguma coisa aqui na terra, ou somente aqui na terra, tenho certeza que você vai ser um homem triste, um homem infeliz, uma pessoa infeliz. Porque não é isso o propósito de Deus para a sua vida. E também lemos em Romanos 5 que a esperança ela é fruto de perseverança. E ela traz alegria ao coração do homem. Ela é fruto de perseverança. Ou seja, ter esperança é exercício, é insistência, é acreditar. E eu peguei alguns exemplos na Bíblia. Ontem foi o dia das mulheres, internacional das mulheres. Eu tomei a liberdade de pegar só exemplo feminino, para alegrar o público feminino. Mas essas pessoas que eu coloquei aqui, Raabe, a mãe e a irmã de Moisés, Abigail, tem a mulher que lavou os pés de Jesus, a mulher samaritana, tem vários exemplos, até alguns bem conhecidos. Eu fico pensando, o que movia o espírito dessas pessoas em fazer o que elas fizeram? Vamos para o primeiro exemplo, Raabe. Raabe, ela era tida como uma prostituta, uma mulher meio sem valor. Eu não sei se vocês lembram, isso aconteceu em Josué, próximo ao cerco de Jericó. Mas isso, Deus orientou esse povo, quando eles chegaram lá em Israel, no capítulo 18 de Deuteronômio, para não se aproximar dos vizinhos. Não participe do que eles fazem, né? Não se integrem com essa comunidade. Sai de perto desse povo que te cerca. Foi isso que ele disse lá no capítulo 18 de Deuteronômio. Ele deu uma recomendação grande lá para o povo. Logo depois, Deus usa uma prostituta para proteger os espias de Israel. Estranho, né? Estranho. Agora eu me pergunto, o que ela estava ganhando com aquilo? Por que ela fez isso? Movido por quem ela fez isso? A mãe e a irmã de Moisés. Duas mulheres valorosas. Valorosas. O que elas fizeram? Fizeram um cestinho, colocaram Moisés no cesto, porque elas não podiam mais esconder a Moisés. E a intenção era que a filha de Faraó o encontrasse no rio. Tudo isso já estava premeditado, não estava? Tudo certinho na cabeça dela, ela vai achar lindo o bebezinho, porque toda mãe acha que o seu filho é lindo, né?
vai achar lindo aquele meu bebezinho, vai pegar para criar, e eu vou lá e vou me oferecer, e aí eu vou cuidar dessa criança, vou ensinar ele direitinho. Estava tudo na cabeça dela? Ou existia um propósito por trás de tudo isso? Deus moveu o coração dela a fazer isso. A gente vê também a Abigail. Essa mulher é interessante, porque diz a Bíblia que ela era sensata e muito bonita. E ela, de repente, ela protege o marido, ou sai ao encontro do rei. A história é essa: Davi estava chegando numa terra, ainda não era rei de Israel oficialmente, e esse homem chamado Nabal, ele não quis oferecer um lanche, vamos chamar assim, para a comitiva de Davi. E Davi se indignou muito com isso. Se indignou muito com isso, pelas palavras duras que esse homem falou. E essa mulher, ela se coloca no caminho para proteger o marido, diz ela assim, mas ela usa uma coisa muito interessante: que o rei não suje as suas mãos de sangue. Quem falou isso para ela? Por que ela usou essa frase? Porque essa frase foi no coração de Davi, e Davi sabia que ele não podia fazer aquilo naquele momento. Porque senão Davi ia matar Nabal, sim. Era propósito de Deus, Deus não queria que ele manchasse suas mãos de sangue naquele momento. Então tinha um propósito. A Abigail tinha um propósito. Uma outra pessoa que apareceu já no Novo Testamento, uma outra mulher que lavou os pés de Jesus e secou com seus cabelos. Essa passagem é tão interessante que a gente fica pensando, como é que ela fez isso? Como é que ela conseguiu entrar ali naquele meio que só tinha homens e fazer esse ato e isso ser registrado? Como ela conseguiu? Que propósito tinha essa mulher? Em que momento ela conseguiu fazer isso? Vocês já se perguntaram com isso? Qual a esperança que ela tinha? Ela quebrou um vidro caríssimo ali para lavar os pés de Jesus, não foi? Teve até um dos discípulos que falou, não, ela não podia fazer isso, é muito caro. Quer dizer, provavelmente ela não tinha muito recurso, mas o que ela tinha, ela usou. Uma segunda mulher que aparece também na vida ali de Jesus, na caminhada de Jesus, é a mulher samaritana, que ela foi provocada por Jesus na beira do poço. E ela até estranhou, porque naquela época ninguém conversava, né, com samaritano, eles não se davam. Mas ali aconteceu uma coisa diferente. Existia um propósito para aquilo. E se vocês forem ler, o destino que deu essa mulher samaritana, foi justamente o início da divulgação do Evangelho fora do território ali romano. Isso foi muito interessante, isso era necessário, isso era propósito. Então, as esperanças, muitas vezes, que nós temos, se não estiver vinculadas ou juntas com o propósito de Deus, são esperanças vazias. Então, a gente tem que alimentar no coração esperanças que nos tragam alívio e nos tragam alegria, nos tragam, dentro do propósito de Deus, viver para o seu louvor. Tem uma coisa interessante aí nesse texto que nós pegamos, de Simeão, são algumas coisas que eu levantei aqui. Ele aguarda pela promessa de Deus. E eu fico perguntando, aquilo que eu perguntei para os irmãos, o que nós temos esperado de Deus? Dentro do propósito de Deus, o que a gente espera? A gente espera coisas para este mundo, a gente espera coisas corriqueiras, a gente espera chegar o feriado, a gente espera terminar logo a fala do Gessé. O que a gente espera? O que a gente está esperando hoje do Senhor? Qual o seu propósito diante do que Deus tem para você? Onde você vai colocar a sua esperança? De que forma você vai dizer para as pessoas que têm esperança no Deus que monitora, que controla, que toma conta da sua vida? De que forma você vai anunciar isso? Qual é a sua esperança? As pessoas estão perguntando hoje, irmãos. O que tem de gente por aí sem esperança é uma coisa muito grande. Pessoas que não veem sentido para as coisas. Tem gente que não tem sentido nem para viver, que se apegam em algumas coisas para continuar vivendo, que desistem de coisas maiores porque acham que não vai conseguir, não tem esperança de conseguir isso. Tem pessoas que colocam suas metas, seus sonhos,
guardados dentro do quarto, porque não conseguem sair para viver, não acreditam que o propósito de Deus é maior e que Ele pode mudar a sua vida, que Ele pode transformar a sua vida. E você tem que ter esperança nisso, nas mudanças que vão acontecer na sua vida para o desenvolvimento do reino do Senhor. Quantas mudanças precisam acontecer na sua vida? Não sei se você já parou para pensar nisso. Quantas mudanças precisam acontecer na sua vida para que o reino do Senhor seja divulgado por você? Que você seja instrumento de Deus. Ele colocou a sua esperança no propósito de Deus. E a gente tem que começar a fazer isso. Começar a falar para Deus assim: olha, Senhor, eu espero em Ti. Eu espero por isso, por isso, por isso, por isso. Faz uma listinha. Coloca diante de Deus: eu espero, eu quero isso, Senhor. Mas olha, que isso seja para a Tua glória. Não esquece de falar isso. Ah, Senhor, eu quero isso, eu quero saber falar em público, eu quero ter liberdade para falar com os meus amigos, com os meus queridos, com os meus parentes. Eu quero ter liberdade para falar lá no meu serviço. Eu quero que isso seja uma coisa grandiosa e que eu seja um instrumento Teu, mas para a Tua glória. Não para a minha, não para a nossa. E que a esperança não pode ser vazia, né, irmãos? A gente tem que colocar no propósito de Deus para que ela não seja vazia. Uma outra coisa que a gente vê nesse texto é que ele acredita na restauração espiritual através da ação divina. Eu estava conversando com um amigo, ele tem eu não vou dizer que ele é ateu, porque todo mundo que é ateu, na hora H, ele implora por Deus. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele acredita que o espírito evoluído e que a restauração da sua mente e coração, ela vem através de outros seres. De outras formas. Não Deus. Deus não se incomoda com isso. A minha restauração espiritual é o meu equilíbrio mental. Está aumentando tanto isso, irmãos. Essa semana eu estava mudando os canais lá e de repente eu vi uma propaganda de um desses canais que procura dizer sobre a Bíblia, justificar algumas coisas bíblicas. Isso é antigo, né? Mas agora está ficando tão radical e de uma forma tão destrutiva que eles convocam você para assistir com essa frase: você ainda vai continuar acreditando neste livro? E a hora que eu vi aquilo, eu falei: meu Deus, até onde a propaganda vai, né? Que aí desafia qualquer um a assistir, não desafia? Peraí, o que ele quer dizer com isso? E aí ele vai lá negar muitas das coisas que estão escritas na Bíblia, tentando justificar, tentando colocar a ordem cronológica num livro que não é cronológico, tentando colocar a ordem histórica num livro que não é histórico, num livro que é de fé. E a gente cai nessa conversa. E a restauração espiritual de muita gente está sendo feita através do equilíbrio da sua mente e do seu coração, e não por Deus. A gente tem que querer isso. Outra coisa interessante é que ele se deixa mover pelo Espírito. Eu gosto dessa palavra, né? Movidos pelo Espírito. Olha como Deus coloca as coisas. Se eu vou em algum lugar, eu tenho que acreditar que eu estou sendo movido pelo Espírito para ir para aquele lugar. Vocês já pensaram nisso? Se alguém fosse narrar a sua vida, você sai da sua casa e foi movido para ir ao seu trabalho. Aí você chega no seu trabalho, só faz besteira. Só engana o seu chefe, só cria problema, cria desavença, aumenta a fofoca. Não é? Ou então, você foi movido a ir na casa do seu irmão visitar. Aí você vai na casa do irmão e começa a criticá-lo. Ou sai de lá criticando. O mover do Espírito é porque Deus tem alguma coisa para fazer no seu coração.
Aliás, as pessoas têm que começar a acreditar nisso. Deus está no seu coração. E você tem, quando é movido pelo Espírito, em algum lugar, você vai fazer coisas grandiosas. Grandiosas. Ele, movido pelo Espírito, ele recebeu uma coisa grandiosa. O que foi que ele recebeu? Ele tomou posse da bênção. Quando alguém pega alguém no colo, quando a mãe pega o filho no colo, aquele momento de carinho, não é a hora que ela está brava, não, mas a hora que ela pega o filho e contempla aquilo. Eu não sei, mas deve passar para a cabeça dela assim, que bênção que Deus me deu, né? Nós somos crentes, nós pensamos assim, que bênção maravilhosa que Deus nos deu. Eu vou poder cuidar dessa criança. Uma herança preciosa do Senhor. E aí a gente esquece tudo que passou. Porque aquele momento é um momento nosso, é um momento de carinho, de afeto. É um momento que suporta os outros problemas. E quando eu vejo essa cena dele pegar a criança no colo, aquilo me dá essa sensação de que ele abraçou a bênção de Deus, que ele tomou posse, né? E eu não posso deixar de falar também desse tomar posse. Eu falei aqui que pessoas ficam nos seus quartos reclamando e não saem para a vida porque não têm esperança naquilo que vão conseguir. Lembrem de um texto que eu já falei aqui, mas acho que muita gente já falou sobre esse texto. Mas quando Deus mostra para o tamanho da bênção para Josué, que ele pergunta, Senhor, até onde eu vou? Porque a bênção para o povo ali era a terra, era obter terra. E aí Deus fala para ele assim, até onde o teu pé, a planta do teu pé tocar, esta lhes será dada por herança. Vocês têm ideia do que é isso? Vocês têm ideia do que é isso? Até onde você conseguir ir, aquilo lhe será dado por herança. Qual que é a limitação que Deus colocou? Por ele nenhuma. Dependia de quem? De Josué. Qual que é a limitação que Deus coloca para você? Quando você se coloca no propósito de Deus. Você consegue imaginar alguma? Você consegue imaginar em algum momento que você orou e pediu, Deus, eu estou indo em teu nome. Eu vou lá fazer isso. Vocês passaram vergonha? Tiveram dificuldade para se justificar porque não conseguiram? Em algum momento? Deus colocou limite? E por que a tua esperança fica no quarto? E por que a tua esperança fica só na sua cabeça? Por que a tua esperança não anda com Cristo o tempo todo? Qual a dificuldade de fazer isso? Tem alguns ensinamentos que eu queria para a nossa vida, que eu acho que é muito importante a gente lembrar sempre. Primeiro, é que o Espírito do Senhor, ele move corações e mentes dentro do propósito divino. O Espírito Santo do Senhor, ele move corações e mentes dentro do propósito divino. Ele não coloca limites, ele não te engessa, ele não te limita. Ele te libera, ele te transforma. Mas tem que lembrar que para ser movido pelo Espírito, a gente tem que deixar se mover. Uma segunda coisa que a gente vê aí é que o Espírito do Senhor permite que tomemos posse da bênção revelada. Às vezes a coisa é tão natural que a gente não percebe que é bênção do Senhor. A gente esquece que é bênção. Às vezes é tão natural que a gente não percebe que é o Espírito de Deus movendo a gente para obter aquela bênção. E a gente não consegue enxergar essa bênção. E eu vejo isso quando Elias estava na caverna e aquele momento dele de fuga. Não sei se era fuga ou se era depressão, o que era. Ele tinha algum problema ali psicológico, que eu não sei interpretar. Mas daquele vazio que ele teve, ele não conseguia enxergar que o propósito de Deus estava se realizando na vida dele de forma grandiosa e que ele tinha muito mais coisa para fazer. Então ele não conseguia nem tomar posse daquela bênção que Deus estava dando para ele.
E hoje está acontecendo isso, irmãos. O Espírito nos move para fazer algumas coisas, o Espírito Santo nos revela para que a gente possa obter aquela bênção. E a gente não tem tomado posse da bênção de Deus. A gente tem deixado passar. A gente coloca obstáculo até para a bênção. Que bênção é tudo que acontece na sua vida. É tudo que acontece na sua vida. E é o que nós esperamos. É que Deus nos use. E que a gente receba a bênção e que a gente seja bênção. Que era o que Simeão esperava. Uma outra coisa também, que o Espírito Santo do Senhor nos leva a louvar a Deus pela sua revelação. Salmo 147 fala muito disso. Desse louvor e do porquê nós louvamos. Em casa leiam o Salmo 147. Tem coisa muito interessante nesse texto. Por que a gente louva a Deus? É a expressão maior da nossa gratidão pelo que Deus faz, fez, fará e pelo que Ele é. Bom, irmãos, eu, terminando minha palavra, eu só queria... Porque o Espírito Santo também nos desafia. Né? Ele nos desafia, e uma das coisas que a gente tem que aprender é dar uma resposta para Deus. Quando Deus nos coloca algumas coisas, a gente tem o costume de guardar, e a gente muitas vezes não dá a resposta para Deus. E eu acho que é tempo, sempre é tempo, de nos dispormos para encontrar a Cristo, tomar posse da bênção e poder louvá-lo na expressão máxima de gratidão por nos ter alcançado. Vocês já pensaram nisso? O Senhor nos alcançou. Então, se Ele nos alcançou, Ele vai cuidar de nós. Ele vai nos abrir as portas com as suas bênçãos. Ele vai tirar os obstáculos da nossa frente. Ele vai propor novos limites dentro de um propósito dele, que para nós vai ser incomensurável. Nós não vamos conseguir medir esses limites. Coisas grandiosas acontecem quando a gente se coloca nessa condição. Quando a gente começa a entender o que Deus propôs para o nosso coração. E outro, a permissão de Deus tem sido manifesta, a bênção está aí, e a nossa esperança não se limita às coisas terrenas, pois o mover do Espírito nos dá outro sentido para a vida. Tem gente que acha que tem que fazer alguns movimentos na igreja para conseguir obter bênção e para conseguir, né? Na minha época de solteiro, lá na minha época jovem, existia os louvorzão. Que era, uma vez, um menino que estava dirigindo louvor, falou assim, vamos aqui, porque hoje o Senhor vai estar aqui conosco. Eu falei, meu Deus, eu não quero visitação do Senhor, eu quero continuar andando com Ele. Tem gente que pensa assim, que Deus vai visitar a sua vida. Deus está na sua vida. Ele disse lá que onde tiver um ou dois reunidos em meu nome, lá eu estarei. Não precisa invocar o nome de Deus. Aqui não é um centro espírita que nós vamos invocar para o Espírito descer. O Espírito está presente. Estamos misturando as coisas. Não estamos entendendo o propósito de Deus. Então, quando a gente coloca isso, a gente percebe que a bênção dele está aí. A todo momento. E a gente começa a enxergar a bênção dele na nossa vida. Isso é muito importante. E a gente começa a louvar a Deus na expressão de gratidão por aquilo que Ele nos faz. Isso traz novos desafios, novo rumo para a nossa vida, e a gente para de achar que as nossas metas alcançadas zeram uma fase da nossa vida e a gente precisa começar uma nova. Não, a gente tem que continuar vivendo com Deus. E as fases da nossa vida são permissões de Deus, e Ele vai sempre nos abençoar segundo a sua palavra. Amém? Que Deus abençoe a todos.